Olá pessoal, aqui é o Nelson Henrique. Eu que estou numa pequena série de videoaulas, produzindo algumas videoaulas de um simples estudante iniciante em programação, lógica de programação, tentando passar para outros estudantes que eu consigo entender, que eu assimilo, tentando passar um pouco do que eu aprendo e aprendi. E estou resolvendo alguns exercícios de uma lista aqui do pessoal da ETEC, técnico de informática lá de Bauru. Então, vou resolver algumas questões nas videoaulas. Cada videoaula vai abranger uma dessas questões. E nessa videoaula eu vou mostrar dessa lista aqui essa questão 3, que é construa um algoritmo para ler uma variável numérica n, imprima lá, meio esquisito aqui, somente se a mesma for maior que 11. Imprima lá, aqui fica mais certo. Caso contrário, imprima o valor 0. Então vamos lá. Ele quer que quando você insira um valor, na impressão do resultado, mostre o valor que você digitou se ele for maior que 100. Se for qualquer outro valor abaixo de 100, ele vai mostrar lá o valor 0. Então ele vai considerar apenas os valores acima de 100 na impressão. Mas na leitura do dado, do número, ele vai considerar qualquer valor que você colocar lá, que seja inteiro, claro. E vai imprimir lá. Se ele for maior que 100, ele vai imprimir o valor que você digitou. Então vamos nesse exemplo desse algoritmo. Vou fazer aqui. Já montei ele aqui direitinho. Vamos executá-lo para a gente ter uma ideia como é que ficou. Digite o número. Então vou colocar um número aqui abaixo. Primeiro eu vou colocar um número abaixo de 100. 45. Pronto. Como resultado eu tive a impressão de 0. Por quê? Porque o valor é abaixo de 100. Então defini que qualquer valor abaixo de 100 na impressão vai ser definido o valor 0. Então vamos fazer um exemplo com um número acima de 100. Vou colocar aqui 200. Pronto. Vai imprimir o valor 200. Ele vai imprimir o valor, qualquer valor que você informar, que você entrar, ele acima de 100, ele vai imprimir aquele valor que você digitou acima de 100. Se eu tivesse digitado aqui 300, o resultado seria 300 e assim por diante, valores acima de 100. E qualquer valor abaixo de 100, a impressão vai ser 0, que é o que pede aqui na questão. Então vamos tentar entender a montagem desse algoritmo. Definir o nome, imprimir valores maior que 100, imprimir valor maior que 100. Definir aqui a variável n, ou aqui já sugeriu o valor n, então adoto n, mas você pode colocar número, qualquer definição, n, y, x, é apenas definir aquela variável como n. Então definir n como inteiro, que vai ser um valor inteiro. Não vou incluir os fracionados. Poderia, mas não vou colocar. Deixar só apenas os inteiros. E vamos começar. Primeiro eu escrevi digite um número, que é para informar a pessoa que ele tem que digitar um número. Eu poderia deixar só escreva ou alguma coisa vaga, mas como eu quero deixar mais informativo, mas para informar que ele quer que você digite um número, ele está lhe pedindo você fazer isso. Então você coloca aqui o texto que você quer, informe o número, coloque o número, aí depende de você. Então coloquei digite o número e eu vou ler
o valor. Leia n, que é a variável que eu atribuí. Então esse valor que eu digitar aqui vai ser atribuído a n. Então eu digito o valor que eu digitar vai ser n. Então vai ler n, que será o valor que você digitar. E a partir daí eu parto para o se, que é a condição. Ele nos pede aqui que o valor, ele não especificou bem aqui na questão, então não está explícito se ele inclui o 100 ou exclui. Então eu excluí o 100, eu coloquei apenas valores acima de 100, por exemplo 101 para frente, eu excluí o 100, somente se a mesma for maior que 100, então eu excluí o 100. 100 é 100, não é maior que 100, é igual a 100. Se eu quisesse incluir, então vou tentar explicar isso aqui primeiro. Se n maior que 100, então escreva o valor é. Aqui foi uma questão minha, foi escolha minha, o valor é. Ou você poderia simplesmente deixar n aqui. Eu simplesmente iria escrever n aqui, colocar dos 500, pronto, escrever apenas 500. Então eu coloquei o valor é para ficar mais, para informar melhor. O valor é ilustrar o algoritmo. Então quando eu quero apenas uma frase, seja lá qual for, eu coloco entre as aspas, coloco o valor entre as aspas. Por quê? Porque tudo que tiver entre as aspas vai ser apenas um texto, ele não vai assumir nenhuma variável, nenhum resultado, nada, só apenas para, como eu disse, ilustrar o algoritmo, para aparecer na tela. E os valores, as variáveis, ela vem solta, você separa ela com a vírgula, separa aqui com a vírgula, coloca o n. Então na hora que ele for escrever, ele vai escrever o valor é e vai colocar lá a variável. Então isso aqui vai mudar, isso aqui vai se alterar, mas independente do valor que você coloque, o valor é, que é o texto que aparecerá, não vai mudar, isso vai ser fixo, o que apenas muda é a variável. Então todo textinho que você quiser colocar, você coloca entre as aspas. Então aqui, se eu quisesse incluir o 100, como é que eu faria? Colocaria o igual. Se o n for maior ou igual a 100, aí ele vai escrever o valor de 100 aqui, 100, o valor é 100. No que estava, ele não vai considerar o 100. Então se eu digitar 100, o valor é 0, porque eu adicionei apenas os valores acima de 100. O 100 não está incluído, então ele vai definir aquele valor como 0 e coloca o fim de si. Lembrando que esse fim de si você coloca a cada si. Se eu colocasse aqui abaixo do se não, inserisse outro si, no final eu teria que incluir outro fim de si. Se eu colocar 20 sis, eu tenho que colocar 20 fim de si. Às vezes o pessoal coloca e dá erro por causa disso. Então você vai contar quantos si você colocou, no final você coloca o fim de si. E aqui fim do algoritmo, início e fim. Bom, essa pequena videoaula foi mais curta, mas espero que vocês tenham entendido. É isso. Então, um abraço a todos e estudem. Tentem armar uma lógica, pega um papel, vai tentando montar a sequência, em sequência. Então aqui nesse se, ele vai verificar se n maior que 100, então escreva o valor n. Então escreva, o valor é n. Se não obedecer a essa condição, ele vai pular para o se não. Isso vai acontecendo cronologicamente. Isso aqui em ordem. O programa vai sendo executado de cima para baixo, na sequência. Então não obedeceu a essa condição, então ele já pula para o se não, que vai escrever isso aqui.
Então é isso, pessoal. Abraço a todos e até a próxima aula. Fui!